Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o tema mediunidade curativa. Esse tema nos foi solicitado a convite da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Então, nesse momento, vamos todos respirar profundamente, nos acalmar, nos intuir, solicitar o auxílio dos nossos guias espirituais. E nesse momento, cada um no seu lar, no aconchego do seu lar, que todos os encarnados e desencarnados que convivem conosco, afetos e desafetos, possam participar desse banquete divino, e que nós possamos conseguir transmitir o conhecimento trazido pela espiritualidade amiga nessas obras magníficas que nós usamos para preparar esse material. E o Senhor Jesus e nossos guias nos auxiliem nesse trabalho, que fiquemos todos em paz. Amém. Bem, então, mediunidade curativa. Eu preparei esse material usando o Livro dos Espíritos, primeira parte, no capítulo 4, intitulado Princípio Vital. A Gênese, capítulo 14, que é muito importante nós sempre visitarmos esse capítulo, denominado Os Fluidos. E usei o livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobres, e diversas palestras sobre esse tema que ela tem no YouTube, inclusive um curso completo sobre os passes. Nós usamos também material do livro No Invisível, de Leon Denis, O Consolador, de Emmanuel, a coleção André Luiz, e usamos informação também do livro da Alma ao Corpo Físico, do Dr. Décio e Ândalo Júnior. Então, nós usamos uma sequência para desenvolver o pensamento, a sequência que a doutora Marlene usou no seu capítulo sobre o tema, mediunidade curativa. Considerações gerais, como devemos compreender o passe, como circula a força radiante, de onde vem, para onde vai, e como desenvolver essa capacidade, e os conselhos ao doador. Leon Denis nos traz, na segunda parte do seu livro No Invisível, no capítulo 15, a citação de que o passe é uma ação magnética, né? E que o magnetismo, a aplicação do magnetismo, vem ser a medicina dos humildes e dos crentes em relação à questão dos passes. E o passe, ele é, na casa espírita, anímico espiritual. É importante a gente focar que na casa espírita o foco é anímico espiritual, porque algumas pessoas em outros locais, em outras instituições, aplicam passe magnético e dizem que é só dele, né? Mas aqui nós vamos nos deter à casa espírita. Então é anímico espiritual, porque nós vamos ver que, além do passista, ele é auxiliado pelos seus guias espirituais na sua desarticulação dos seus 7 centros de forças, para que haja uma liberação do ectoplasma e que haja essa doação para o receptor. Bem, só lembrando que existe a Trindade Universal, né, da questão 27 do Livro dos Espíritos, que existe Deus, só existe três informações importantes, que é Deus, o princípio inteligente, que somos nós, os co-criadores menores e os maiores, e o fluido cósmico universal. É muito importante a gente sempre revisitar Kardec, ver essa base, para nós não ficarmos perdidos nos conceitos e falando de coisas soltas. Por quê? Porque quando eu falo na mediunidade curativa, eu estou falando de algum fluido que saiu de algum lugar que eu estou doando para alguém. E de onde vem esse fluido, né? Esse fluido vem exatamente aqui, quando nós pegamos a Trindade Universal, vem do fluido cósmico universal.
tudo que não é, princípio inteligente, tudo que nós olharmos na nossa casa nesse momento, ao redor, tudo que não é princípio inteligente é fluido cósmico universal modificado. Então, o que nós doamos é o fluido cósmico magnético modificado, quando nós inspiramos e o nosso organismo, através das mitocôndrias, altera a estrutura geométrica desse fluido cósmico universal e ele passa a ser chamado fluido vital, né? Fluido vital. As mitocôndrias são responsáveis, tem grande participação nessa transformação. Bem, outra coisa também, outra informação que relembrando o Livro dos Espíritos, que nós temos um perispírito, né? Então nós temos o espírito, nós temos o corpo mental, que é o que engloba o espírito. Esse corpo mental forma o perispírito e o perispírito modela o corpo físico. Bem, esse perispírito tem 3 camadas básicas. A causal, que é aquela onde nós trazemos toda a nossa bagagem, é aquela que tem um peso, né? Quando vamos viajar, que levamos muita mala. Então, quando nós temos nosso corpo causal muito peso, muitos problemas a ser resolvido, nosso corpo causal é denso, né? E nós temos o corpo astral, que é o que ele sai, que ele se movimenta, é o que participa de todos os fenômenos mediúnicos. E para ele sair, ele vai necessitar do fluido vital que está dentro do corpo vital, ou duplo etérico, né? Lembrando que quando nós desencarnamos, esse duplo etérico ele não vai conosco, vai só o básico, né? O corpo mental, o causal e o astral. Por que é importante nós relembrarmos essas informações trazidas por Kardec? Porque quando nós estamos fazendo essa doação de fluido vital na mediunidade curativa, nós estamos manipulando esse fluido vital, transfundindo essa energia para o receptor, ok? Então é importante a gente lembrar. E de onde vem esse fluido que nós estamos doando? Gente, tudo vem do fluido cósmico universal. É a base de tudo. Tudo que nós formos estudar, tudo, sempre relembrar Kardec. A base é essa. Existe o princípio inteligente, né? O com E minúsculo da questão 23, e o princípio inteligente com E maiúsculo, que somos nós, é o princípio inteligente individualizado, que nós manipulamos o fluido cósmico universal através do nosso pensamento contínuo, que nós adquirimos há mais ou menos 200 mil anos, 200 mil anos atrás, segundo o livro dos Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 11. Nós aprendemos a manipular através do pensamento. Então, nós estamos aqui pensando em trazer a cura para alguém e começamos a manipular o nosso desejo de manipular, nossos centros de força se abrem como janelas e nós liberamos esse ectoplasma, esse fluido vital. São vários nomes, força radiante, fluido vital, ectoplasma, são vários nomes para o mesmo tipo de energia, ok? Só lembrando também o seguinte, que o perispírito, ele está distribuído no nosso corpo físico é modelado pelo perispírito, tem essas 3 camadas básicas que nós falamos, e tem esses 7 centros principais, são grandes janelas que se abrem na hora que nós estamos doando o nosso ectoplasma, que estamos doando o nosso fluido vital, no momento que nós estamos numa reunião mediúnica, na psicografia, na psicofonia, nós estamos emancipando, colocando para fora, porque o perispírito não está preso no corpo físico. Outro local que o perispírito está em forma gasosa, ele está profundamente arraigado no sangue, segundo o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ok? Então é importante, a partir daí, nós entendermos o que é que nós estamos doando, né? Com que intenção? Eu estou aqui manipulando o fluido cósmico com o desejo de ajudar esse irmão, essa pessoa que chega carente, necessitada, para eu fazer o passe. Então eu estou ali manipulando, desejando que aquela pessoa seja curada, né? E a gente vai ver mais na frente a qualidade desse meu fluido, né? Cada um tem um tipo de qualidade e de quantidade. E na Gênesis também, no capítulo 14, muito importante nós sempre revisitarmos o capítulo 14, intitulado Fluidos, né? Tem escrito: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais
não manipulando-os como os homens fazem com os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Como nós falamos, eu estou aqui com vontade de transmitir meu fluido vital para aquela pessoa que está ali, para o receptor. Eu sou a doadora, né? Então, a partir do meu pensamento e da minha vontade de ajudar aquela pessoa, eu estou manipulando esses fluidos. Então, o pensamento e a vontade é o que é a mão para o homem, né? O Espírito comanda tudo através deles. Inclusive, quando nós estamos numa reunião mediúnica, né? A gente lá na mesa mesmo, nós os médios de sustentação, nós podemos ficar manipulando ali nosso fluido, desejando que aquele irmão que está se manifestando, nós estamos aqui concentrados, desejando o amor, desejando que ele aceite aquele momento, né? Que ele foi trazido. Então, nós estamos emanando nosso fluido vital para auxiliar a equipe que está ali fazendo o trabalho com os irmãos que são trazidos. Então, nós estamos manipulando, não precisa ficar de longe, lá sentada, com as mãos para cima, né? Com o meu próprio pensamento aqui, eu já estou emitindo meu fluido. Então, esse nome ectoplasma, ele foi batizado por Charles Richer em 1894. É a força radiante, é o fluido vital. O fluido cósmico universal modificado, né? Quando ele penetra no nosso corpo, a nível de mitocôndrias, é feita toda essa modificação estrutural, mas o princípio é o mesmo. Então, o livro No Domínio da Mediunidade, um dos mentores de uma das casas visitadas por André Luiz e Aulus, no capítulo 17, ele diz: somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, aquela tomada bem escondidinha no canto, né? Somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz, né? Então, nós devemos sempre nos colocar, nos preparar para nós sermos esse instrumento para poder manifestar essa energia. E muita energia e luz pode ser produzida, porque o passista deixa passar a força que vem de Deus e sua equipe com o objetivo do serviço ao próximo. Quer dizer, eu estou pensando, eu estou desejando ajudar alguém. Ele deixa passar a força. Como é que passa essa força? Abrindo as janelas dos 7 centros de forças maiores que nós temos. Porque, como nós já falamos, o perispírito não está preso, né? Então, ali ele solta pelas janelas aquele ectoplasma, aquela força radiante, e nós geralmente colocamos a mão, né? Através da mão. Bem, o que é o passe, né? Essa mediunidade curativa chamada. É a transferência de energia vital, que é o ectoplasma, radicado no sangue, na forma gasosa, a gente não consegue ver, de um corpo para outro. Isso é a denominação de passe no mecanismo da mediunidade, no capítulo 22, intitulado Mediunidade Curativa. E no livro Evolução em Dois Mundos também traz essa informação. O passe é usado nos diversos fenômenos de efeito físico e curas espirituais, usado nos centros espíritas ou instituições que usam o fluido magnético animalizado. Lembrando que lá na Gênesis, né, nesse capítulo 14, fala: uma molécula malsã, uma molécula doente, é substituída por uma molécula saudável, uma molécula sã. Por quê? Ele nos dá o seguinte, que o perispírito também possui células, possui todos os órgãos que nós possuímos no corpo físico, que na realidade o corpo físico é um molde, o molde do que existe no perispírito. Então, nesse momento que nós estamos fazendo essa aplicação dos nossos fluidos, nós estamos trocando no receptor uma molécula doente, uma molécula malsã, substituída por uma molécula sã. E aí a gente vai ver também que existem algumas interdependências, né? Bem, o médium pode fornecê-lo em desdobramento ou na aplicação dos passes, né? Tem ali a câmara de passe, ou ele pode se desdobrar, né? Para ele se desdobrar, ele vai precisar abrir mais ainda as janelas para poder colocar mais ectoplasma, como se fosse um combustível para o perispírito astral, para o corpo astral, e lá no local, vamos supor, tem uma pessoa doente, internada, então aqui você está aqui, você entra em oração, você pode se desdobrar e lá
onde essa pessoa está internada e fazer os passes. Só que aí você vai precisar de muito mais combustível, de muito mais fluido vital que está dentro do duplo etérico, né? Do que uma pessoa que está do seu lado, você impondo suas mãos, estimulado pelos seus guias, você vai abrindo os seus centros de força e vai liberando através das mãos, né? Bem, aí ele fala que essa qualidade varia, esse passe varia em qualidade e quantidade, de médio para médio, e suas expressões variam ao infinito. Lembrando que, no caso do sangue, você faz uma doação de sangue, você só pode ali uns 350 ml, 500 no máximo, né? E tem que esperar tantos meses para fazer outra doação. Aqui não, aqui o reservatório é infinito. Por quê? Porque nós estamos buscando do fluido cósmico universal. A aplicação dos passes deveria ser comum nas instituições de saúde, inclusive nós já temos alguns hospitais da Unimed, lá em Minas Gerais, que fazem a aplicação do passe. Deveria ser feito por seu grau terapêutico, né? Lembrando que a origem do ectoplasma é o fluido cósmico universal, que também o mentor auxilia, nós tiramos da natureza e do médium, né? E o médium dissocia as suas forças anímicas. O que é anímico? É aquilo que está no encarnado, é a força do encarnado. Nós temos uma energia muito grosseira. Essa energia, a pessoa que desencarna ligada às coisas do planeta, ela precisa entrar em contato com a nossa energia, porque a energia que ele ainda carrega, a energia que ele ainda lembra, para poder, por isso que a gente chama de choque anímico, né? Bem, então o que é ser passista? É a maior fonte na casa espírita de aperfeiçoamento interior. Todo o trabalho na casa espírita tem a sua particularidade, né? Mas para você fazer o passe, você precisa é um agente de saúde, precisa se preparar, como em toda outra atividade, escolhendo os pensamentos, as palavras e ações no dia a dia, não é só no dia que vai fazer o serviço, que deve estar impregnado no desejo de ajudar e de se transformar, no desejo de ajudar, né? Na vontade, que é uma força que a gente ainda não exercita muito aqui no planeta que a gente vive. No planeta de regeneração, a vontade é uma força muito conhecida e cultivada. Aqui a gente ainda é muito fraco. Bem, então, o passista, ciente dessa transformação que é necessária para ele poder ser um instrumento melhor, ciente disso, os vícios da mente, egoísmo, orgulho, sensualismo, ambição, né? Que a gente sabe que o orgulho e o egoísmo, lá na questão 780, na letra A do Livro dos Espíritos, é um dos maiores empecilhos para a evolução, né, da humanidade. Então nós temos vaidade, maledicência, aquela coisa de sempre estar querendo fazer um comentário maldoso da vida de alguém, né? Preguiça, cólera, etc. Então, todos esses vícios, porque a gente tem isso como reflexo condicionado. Quando a gente se espanta, a gente já está fazendo um comentário maldoso. O reflexo que a gente traz, né? Então, consciente disso, dessa necessidade de se melhorar, o passista passa a combater esse tipo de reflexos condicionados negativos, né? Daí, o passista tem que ter consciência, né? Deve ter, que o fluido sairá muito mais puro, podendo ajudar muito mais. Se ele exercitar no dia a dia, se ele fizer uma transformação desses reflexos condicionados, maldosos, que nós trazemos naquele corpo causal que eu falei, que é aquela mala bem pesada, que a gente tem que pagar um absurdo no aeroporto na hora de passar. Então, no corpo causal nós trazemos ainda muito desses vícios que pesam muito o nosso peso do perispírito, né? Que vai, na verdade, determinar para onde nós vamos ao desencarnar. É o peso dessa mala que a gente traz. São esses vícios da mente. E como é que nós devemos compreender o passe? A questão 98 e 99 no livro O Consolador, de Emmanuel, fala: assim como uma transformação de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica. Lembra que a gente falou que nós somos co-criadores, né? O fluido individualizado, nós somos inteligente individualizado, nós manipulamos o fluido cósmico pelo nosso pensamento para poder ter a vontade de curar aquele receptor. Então ele diz, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Mas o sangue, que a gente já até comentou, é retirado de um reservatório limitado e os recursos psíquicos são do reservatório ilimitado, porque é do fluido cósmico universal. E aqui uma coisa muito importante que Emmanuel nos traz: os gestos não importam.
o passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só quem o dá, mas também a quem recebe. Dispensa qualquer contato físico, ok? Então não precisa ficar batendo a mão, sacudindo, é simples, né? Obedecerá à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só quem dá, mas quem recebe. Então é importante a gente compreender isso que Emmanuel nos traz no livro Consolador. E o passista, ele não tem controle sobre os resultados obtidos através da sua faculdade. Por quê? Porque são extremamente variados os efeitos da ação fluídica. Algumas vezes é lenta e reclama um tratamento prolongado, né? Às vezes no atendimento fraterno a gente coloca, né? Vi tantos passes, reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Lembro do episódio da mulher moída, que tocou na roupa de Jesus, que foi rápido, ela tinha tanta fé. Ali foi uma transfusão de energia, de fluido vital do Cristo, e ele disse, saiu virtude de mim. A cura dela foi automática, porque ela tinha certeza que se pegasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada. Então, nós os passistas, nós não temos nenhum controle, ok? De outras vezes é rápido. Um exemplo, no livro Os Mensageiros, a gente tem que lembrar que às vezes numa reunião mediúnica nós não temos nenhuma manifestação, psicofonia, psicografia, e nós ficamos, né, naquela posição, em oração e tal, não tem nenhuma manifestação para nós, mas que a equipe espiritual está ali com muitos pacientes, com muitos irmãos necessitados, recebendo passes da equipe espiritual. Nós temos o exemplo no livro Os Mensageiros, quando André Luiz foi com a Aniceto a um centro espírita, e eles ficaram, né, tem no universo paralelo, né, na dimensão extrafísica, ficam os doentes todos sentados, a equipe fica fazendo os passes, usando o ectoplasma da equipe que está ali naquele momento, mesmo não tendo psicografia, psicofonia. Nós estamos ali em oração, nos entregando enquanto instrumento, nosso ectoplasma está sendo usado pela equipe, no caso aqui André Luiz e Aniceto, para fazer a cura daquele doente que ainda está impregnado da energia que nós temos aqui da Terra, que ainda é uma energia grosseira. Por isso que ele precisa ter esse choque anímico, receber de nós para a equipe poder fazer essas curas. E o André Luiz foi fazer passe em duas pessoas. E uma senhora que estava com um problema sério de tracoma, né, estava praticamente cega, ela desencarnou com essa impressão no perispírito, porque o perispírito ele é plástico, né? O perispírito é formado do fluido cósmico universal, é como se fosse uma massa de modelar. Então o perispírito é plástico. Se eu entender que eu estou cega, eu vou ficar cega. O meu corpo físico vai ficar cego. Por quê? Porque o meu espírito está mandando o comando para o meu corpo físico ficar naquela situação, né? Às vezes tem até pessoas que se transformam quando desencarna em zootropia, né? Em forma de animais. Então essa senhora, ela desencarnou com a impressão que estava cega. Então o perispírito dela, manipulado, seus olhos estavam cegos. André Luiz fez os passos, usando os nossos fluidos da reunião mediúnica, e ela viu na hora. E ele ficou muito feliz, ficou muito empolgado, e Maria, a mulher abraçou, e aí Aniceto chegou perto dele e disse, menos André, tudo é do Cristo. Não foi você que tratou essa senhora. Nós somos simples instrumento. E aí ele ficou todo desconfiado e foi lá fazer passe em outro senhor que tinha um câncer na face. Não teve nenhuma reação. Por quê? Aquele senhor desencarnado ainda não estava preparado para receber aquela bênção, aquele tratamento, né? Então, esses dois pacientes estavam nessa reunião mediúnica e foi feito essa mediunidade curativa nesses dois pacientes desencarnados, que desencarnaram com uma impressão no perispírito, porque é tipo, né, a massinha de modelar. A pessoa pensa, eu morri com câncer de intestino, ela chega lá sentindo dor, sentindo tudo, porque ela vai com a impressão impregnada, cristalizada, que ela desencarnou com aquela doença. E lá são levados para as nossas reuniões e são tratados. Bem, o auxílio do mentor automático, é importante a gente, né, fazer a prece, preparar.
e pedir o auxílio. Lembrarmos sempre, gente, quando nós estivermos nas nossas reuniões mediúnicas, nas doutrinárias, sempre deixar 1 minuto antes das pessoas que estão participando, entrar para a sala de passe ou para o passe coletivo, 1 minuto sempre nas casas espíritas, nós colocarmos a importância da pessoa se preparar e de que ali, na hora da reunião, ela já está sendo auxiliada, para as pessoas se abrirem para poder receber essa dádiva, né, que vem do céu, do Cristo. O auxílio do mentor automático, ele dirige, orienta e acrescenta fluidos espirituais, que lhe dão maior eficácia e penetração. Eu estou aqui fazendo o passe e meu guia espiritual está vendo nessa pessoa onde é o órgão que está doente. Então, o guia vai levar o meu ectoplasma para aquele órgão. Aí está dizendo, dirige e orienta e acrescenta fluidos que lhe dão maior eficácia e penetração. Então, quem faz essa orientação para o órgão necessitado é o nosso guia espiritual. Então, é a transfusão de energia, geralmente por imposição de mãos, que altera beneficamente o campo celular, favorecendo a cura. Lembrando que troca a célula malsã por uma célula sã. Então, esse tratamento é encontrado nas casas espíritas, todos podemos receber. Uma observação importante que aos doentes que não estão conscientes, paciente em coma, é menos rico o resultado imediato quando ele tem um desajuste, um traumatismo crânioencefálico, porque ele também não soma a vontade dele, né? E às vezes a pessoa está completamente em coma. E aí como é que ela às vezes pode corresponder e participar desse treinamento? Como? Se ela tiver um desenvolvimento espiritual íntimo dela, a consciência intelectual dela age com os hábitos que ela tem no dia a dia. Os reflexos condicionados que ela traz nesse momento podem ser acionados. Então, quando a pessoa está em coma, é relativo, depende do grau de evolução do espírito, dele ver, dele participar. A gente sabe que às vezes os pacientes estão ali, o corpo orgânico, né, da consciência periférica está em coma, mas o espírito às vezes está do lado, né? Ok? Então, no paciente em coma, tem que ver o grau de evolução daquele espírito. Bem, e aqui o livro Missionário da Luz traz um exemplo também que o Alexandre foi visitar uma residência, ele deu passes num senhor que tinha praticamente a romper um AVC, né, um acidente vascular cerebral, um derrame, que as pessoas chamam, né? Um AVC hemorrágico, porque tem um AVC de bloqueio, né, o isquêmico, e tem o que rompe e sai o sangramento. Então, estava para romper essa artéria, né? E ele, o que foi que ele fez? Esse senhor precisava ficar ainda uns 3 meses encarnado para resolver umas pendências. E o Alexandre chegou nesse lar, a pedido em oração, né, por pessoas desencarnadas, parente desse senhor, chegou lá no lar, e o que foi que ele fez? Eles precisaram do fluido vital das netas dele, encarnadas, que estavam dormindo, as meninas dormindo, e André Luiz e Alexandre utilizaram o fluido vital das netas para fazer essa transfusão psíquica de energia nesse senhor, e ele pôde ainda, ele teve mais 4 meses de vida para resolver as pendências que ele estava a resolver. E o passe, como nós já falamos, pode ser enviado à distância. Os benfeitores veiculam também o tratamento junto conosco, né? Em forma de desdobramento, você em oração, você lembra de alguém que está doente, você envolve em luz, com seu coração desejando que a pessoa se recupere, pede força e coragem, e que o plano espiritual possa fazer o que for melhor para a evolução daquele espírito. A gente sempre deve orar desse jeito, dando força e coragem para os familiares, né? Então pode ser vinculado à distância. E o terceiro item, como é que circula essa força radiante, né? Como nós já falamos, o espírito dá a ordem, né? Tem um campo mental, a partir do campo mental, onde é que está localizado o espírito? Várias obras de André Luiz traz essa informação, a partir do Obreiros da Vida Eterna, do Desencarne de Dimas, aqui atrás, no 4º ventrículo, na fossa romboide. Então, a partir daqui, que é o gabinete do espírito,
é dada a ordem. Infelizmente, nós damos muitas ordens de forma inconsciente, inclusive para a gente adoecer, porque a gente traz uns complexos de culpa e a gente acha que não merece ser feliz, que não merece, então a gente se pune, daí vem as doenças, porque a gente dá ordens inconscientes, né? Então, o circuito é esse, o espírito dá a ordem, o corpo mental dá a ordem para o perispírito, né? O perispírito, primeiro centro de força, que é o coronário, o centro de força coronário está no perispírito, e a partir daqui do coronário é mandado para os demais centros de força. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, explica detalhadamente essa transferência de energia e o comando de cada centro de força. Quando nós vamos psicografar qual é o centro de força que a gente desarticula, quando nós vamos ter uma dupla vista, quantos centros de força, então tudo isso é detalhado no livro Entre a Terra e o Céu, ok? E como é que se dá essa integração com a célula? Como é que eu estou aqui comandando essa ordem para o receptor receber, né? A mente transmite aos elementos, o receptor está ali recebendo, então a mente dele transmite aos elementos dentro da célula, no citoplasma, que já foi descoberto que quem comanda a célula é o citoplasma, né? Através das mitocôndrias, né? De várias estruturas que existem. Então, a mente recebe aqui o passe, aí a pessoa que está recebendo transmite ao citoplasma a ordem de ficar bom, que quer ficar bom, na ordem, né, descrita, como a gente falou. Dentro das células existem as energias fisiopsicossomáticas, que são as energias do perispírito. André Luiz chama energias fisiopsicossomáticas, que são as do perispírito, indicando a atuação, essas energias indicam a atuação direta do perispírito pelos biósforos. O que são biósforos? São elementos que existem dentro do citoplasma que traduzem o que a célula quer dizer. O que é que eu estou comandando? Eu quero adoecer meu fígado. Quando chega no biósforo, o biósforo traduz aquilo ali. Ele é um aparelho, ele é como se fosse um instrumento. Ele não vai questionar. Por que você está dizendo que quer adoecer seu fígado? Não, ele recebe é uma máquina, um exemplo, né? Aí ele vai lá e adoece aquela célula, transforma em um câncer. Uma pessoa com muita mágoa, que quer adoecer assim, para mostrar que a outra fez muito mal a ela. Olha, eu estou doente porque você está me matando. Então você vai dando aqueles comandos inconscientes. E chega essa ordem para o biósforo, o que é que o biósforo faz? Ele traduz que a pessoa quer adoecer e ele faz com que aquela célula adoeça. Infelizmente, a gente não tem consciência disso, né? Nós já temos o conhecimento, porque a doutrina nos traz toda essa luz para nós nos auto-perdoarmos, a questão do autoconhecimento, mas aí a gente não tem ainda a prática. Bem, do corpo mental, como nós falamos, as células, tudo é expressão da vontade do espírito, no entanto, inconsciente. Dr. Décio fala isso no livro Da Alma, Corpo Físico. Temos total controle sobre as nossas células, mas não sobre nossas mentes. Então, nós damos esses comandos para ficarmos doentes, porque nós temos lá no nosso corpo causal complexo de culpa, arraigados, placas que brilham de longe. Eu preciso me punir, eu fui mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não trazemos isso à tona para essa consciência periférica do dia a dia. Bem, ainda, né, no tópico como circula a força radiante, nós temos no livro, o Hilário, né, no livro O Nome da Mediunidade, pergunta para Aulus, por que a energia circula no passista primeiro na cabeça? Ele pergunta, né? Porque o guia vem, né, estimula, aí ele pergunta, por que primeiro na cabeça? Para poder abrir as janelas, para poder, né, fazer o passe, transmitir para o receptor. Aí o Aulus fala, por assimilação de ondas. O guia está vendo se aquele doador está com a vontade de fato, está sendo um instrumento fidedigno para fazer aquele trabalho. Então ele diz, o Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento
é decisivo na doação. Porque se a pessoa estiver ali só com as mãos levantadas, pensando na conta que vai pagar, pensando num problema, não tem conexão. Ele não está transmitindo essas energias. Então vamos lá. Sem a ideia, né, iluminada pela fé e boa vontade, que nós já vimos lá no começo, o médium não conseguiria ligação com espíritos amigos que atuam sobre essas bases. E mais uma vez a gente traz a informação de Emmanuel, né, do Consolador. Não importa os gestos. A ligação com o mentor, aí o livro também traz isso, no Domínio da Mediunidade. Não importa os gestos. A ligação com o mentor ocorre sempre através da mente e não das mãos, né? Então aqui, essa informação do livro No Domínio da Mediunidade corrobora com o que Emmanuel nos traz no Consolador, na questão 98 e 99. A relação é entre o doador, o mentor e o receptor. O processo é de autocura, né? E depende do passista, porque o passista, enquanto agente de saúde, deve cultivar a prece como um estado natural no dia a dia, acordar em oração, em agradecimento, sempre pedir: Senhor, eu quero ser melhor, me ajuda no dia a dia, nas minhas atitudes, né? Nela, o doador expulsa dos próprios envoltórios as sombras acumuladas, quando você está sempre em prece. O grau de recepção do receptor, né, do destinatário, é muito importante. Se ele estiver ali sentado, não está acreditando, às vezes a pessoa fica até sorrindo, né? Sentado ali recebendo, dá vontade de sorrir. Então, o grau de recepção do destinatário é importante também. E como nós já falamos, né, o estudo e nas palestras, sempre tirar 1 minuto antes da palestra da doutrinária para orientar que agora vai para o passe, procurar se ligar, o desejo de ficar bom e tal, preparar. E que naquele momento que nós estamos ali, naquele auditório, eles já estão recebendo assistência, né? Porque a pessoa às vezes acha que é só lá dentro da câmara do passe. Aí, como nós já falamos no livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio nos traz uma informação importantíssima, que tudo é o paciente que se cura. Se ele não quiser, é tudo um processo de autocura. Se ele não quiser, não importa a energia que eu der, ele vai ficar naquele momento bem, aí na hora que qualquer momento aquilo ali passou para ele. Como nós falamos, nós temos esses núcleos, né, lá no corpo causal, e aí nós nos autossabotamos, a questão da autossabotagem. Quem recebe precisa se perdoar. Existe um sentimento de culpa, que são núcleos de sombra, trazido lá no livro Mensageiro também, André Luiz traz, lá no capítulo Efeito da Prece, que Ismália faz uma prece, né? E a pessoa não se acha digna de ficar boa, ela quer se punir. Às vezes até porque quando a pessoa está doente, recebe mais atenção da família, dos filhos, né? A carência. Então, a própria degeneração das células é o espírito quem comanda, pois não conseguiu equilibrar suas atitudes, gestos do presente e do passado, né? Dos núcleos de sombra que todos nós temos lá no corpo causal, é onde nós temos a mala muito pesada. Aí na hora da viagem a mala pesa, nosso perispírito pesa e nós vamos para o local condizente com o tipo de vibração, com o tipo de peso que nós carregamos. Então, às vezes reacende as vibrações produzidas que irão fazer com que o espírito não tenha o comando completo do seu perispírito. E muitos genes que nós trazemos, que estão dormitando lá, tipo semente, passam a se expressar. E se esses genes forem oncogênicos, aí nós vamos desenvolver um processo cancerígeno, né? Só que o que a doutora Marlene chama de cronogênese, esse processo não está traçado inexoravelmente. Não está traçado. Nós vemos, às vezes nós viemos para perder uma mão e nós perdemos às vezes só uma unha, só um pedaço do dedo, tá? Porque se nós fizermos esse processo, essa viagem interior, o autoconhecimento, tendo a consciência que nós todos temos esse núcleo de sombra, todos nós desviamos a lei de justiça, amor e caridade. Hoje, onde nós estamos, no momento que nós estamos, é a nossa melhor versão.
né? Então nós trazemos tudo isso. E aí a gente às vezes quer se punir e você tem aquele gene do câncer, mas se você fizer esse trabalho, você poderá não desenvolver esse câncer. É a epigenética, né? Você se cura, você está lá, você está com aquele gene. Às vezes você tem na sua família um gene de uma doença, você não é obrigado a ter aquela doença. Como aqui a doutora Marlene traz, o destino não é traçado inexoravelmente. Nós podemos mudar e nos curar. Então, essa circulação da força radiante, o ectoplasma, o fluido vital, a partir da ligação mental, comentou, nós já falamos, o médium irradia pelas mãos chispas luminosas. E o receptor, através do halo vital, pela cabeça, né? Aqui. Aí depois, onde tiver o órgão que estiver necessitando, o nosso guia dirige o fluido vital para aquele órgão adoecido, né? Então, a atividade deve ser de total desinteresse material, que será mais eficiente quanto maior for a adesão do receptor. É como você atende um paciente no consultório. Tá lá, você atendeu, aí você prescreve, né? Uma rotina de hábitos diário, isso. Ele chega lá fora e rasga a receita. Ele não faz o que a gente orienta. Então, se não tiver a coparticipação, não vai existir a cura. Ok? O receptor tem de concentrar suas forças no trabalho restaurativo dos trilhões de células que compõem seus corpos. As nossas células, cada célula é um ser vivo. Cada célula, de trilhões de células, cada um é um ser vivo, ok? Comandado por nós. Por quê? Ela come, ela faz digestão, ela elimina, ela se multiplica. Então, é um ser vivo. A célula é um ser vivo. Então, quem comanda essas células são como se fossem funcionários, é a nossa mente. E chegando já quase ao final aqui, como desenvolver essa capacidade? Equilibrar o campo das emoções, evitar sistemático desperdício das forças vitais por ato e sentimento. Às vezes a pessoa passa a noite acordada, né, em farras, sem necessidade, né? Já que nós estamos já nesse processo de reforma, todos estão procurando o trabalho, né? De uma forma de nos modificarmos nossas atitudes, evitar ficar acordado até tarde, né, com vícios gerais, né? E no livro Missionário da Luz, no capítulo 2, tem dizendo que o esporte da alma são as virtudes. São difíceis a gente cultivar essas virtudes, né? Então, nós com o sistema nervoso esgotado, a pessoa que tem 1000 compromissos, que sai de um serviço, vai para o outro, vive correndo, o sistema nervoso esgotado não transmite nem faz circular as energias radiantes, porque está comprometido. O fluido sairá mais puro, podendo ajudar mais com o cultivo da virtude, pelo que ingerimos, tanto através da mente, né, de palavra, que nós assistimos no dia a dia, o grupo de pessoas que nós conversamos, tanto também pelo prato, né? Pela boca, pelo ar que nós respiramos, pela pele, os locais que nós estamos. É importante a gente ficar um pouco ao ar livre, pisar no chão, se integrar com essa força cósmica, né? Que nós fazemos parte. O nosso corpo também é feito de fluido cósmico universal. A Terra é feita de fluido cósmico universal. Procurar essa integração com a natureza. Evitar o excesso de alimentação sempre, não só no dia da reunião mediúnica. Por quê? Às vezes nós temos aquele dia específico que não fazemos isso ou aquilo. E os nossos desafetos que nos acompanham ficam sorrindo. Olha, só faz o que é certo quando vai para a casa espírita, que estão na nossa casa todo o tempo. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos, não vamos mais pedir para os nossos desafetos se afastarem, não. Vamos dizer para eles ficarem perto da gente, assistir às palestras, ficar estudando junto com a gente, né, para crescer junto conosco. Então, evitar o excesso de alimentação, evitar álcools e outros tóxicos, ter a vigilância, isso aqui é muito importante, para não ser guiado pela vaidade ou ambição inferior. A pessoa acaba sendo vampirizada. Às vezes é aquela pessoa, não, eu quero tomar passe só com fulano. Aí a pessoa se envaidece. Ou então, que psicografa, não,
fulano psicografa muito bem, aí os próprios colegas dificultam a evolução daquele membro da equipe, né? Então, ter vigilância para não ser guiada pela vaidade. O autoaperfeiçoamento, que nós falamos desde o início, com o cultivo de boas qualidades, né? Lembrando que o esporte da alma é a virtude, como diz o missionário da luz no capítulo 2. E onde haja merecimento dos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, os mentores estão sempre dispostos a ministrar o benefício espiritual e o que fazem aproveitando o melhor de cada um. Qualquer cota, pois, de boa vontade e espírito de serviço recebe do plano espiritual a melhor atenção. Quais são os conselhos para o doador, né? Resumindo, aquisição de hábitos nobres, repetindo hábitos nobres. Não, eu vou fazer isso. Você está fingindo. Não, eu tenho que treinar a ser bom. Porque eu já fiz tanta maldade em outra vida que eu treinei tanto. Eu tenho um reflexo condicionado da maledicência, da preguiça, de tudo aquilo que nós falamos. E agora eu quero treinar a ser bom. Eu quero treinar, porque quanto mais a gente treina, a gente cria o hábito, né? Já que nós temos tanta dificuldade de fazer espontaneamente. Então, conselhos para o doador. Aquisição de hábitos nobres, estudar para não estagnar, atividades límpidas no dia a dia, vigiando as produções mentais. O que é atividade límpida no dia a dia? É não levar aquela resma de papel do trabalho, é não levar aquele grampeador, é não fazer as impressões no local de trabalho. Isso é atividade límpida, porque os nossos desafetos estão sempre do nosso lado, né? Então, às vezes a gente está lá no centro falando mansinho, mas no dia a dia nós não temos atitudes dignas, né? Entregar os resultados a Deus e à equipe, né? Como a Aniceto chamou a atenção de André Luiz. Evitar conversas frívolas dentro do centro espírita, na própria câmara, com piadas, né? Sempre ter equilíbrio dos sentimentos, a humildade, que é muito difícil, a paciência. Desenvolver amor semelhantes, praticar, né? Quanto mais eu pratico, mais eu crio o hábito, eu vou modificando os hábitos passados, do egoísmo, né? Do orgulho. Responsabilidade, compromisso com o mentor, assiduidade, pontualidade, disciplina e perseverança. Tudo isso aí é cobrado, né? Todos podem dar passe, porque todos possuem duplo etérico, todos possuem corpo vital, mas, diante de tanto requisito, o passista pode se sentir incapaz, sobretudo quando ele tem consciência das suas fragilidades íntimas. Porém, ele não deve se fixar nas virtudes que ainda não amealhou, mas nos esforços que está fazendo para adquiri-las no dia a dia. Ele deve ser estimulado a persistir, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. É como os alcoólatras anônimos. Hoje eu passei o dia sem falar mal de ninguém. Hoje eu passei o dia sem ser grosseiro com ninguém. Hoje eu passei o dia sem fazer piada. Cada dia vencer, cada dia nessa batalha, né? Então, resumindo, a mediunidade curativa é a doação de passes, né? É a medicina dos crentes, dos humildes, segundo Leon Denis, no livro O Invisível. Os gestos não importam. Em geral, o passe é humano e espirítico, porque eu estou fazendo o passe e eu estou sendo estimulada pelo meu guia, que também compõe aquele fluido que está sendo doado ao receptor. E fazer parte de um trabalho desse tão sublime, dentro de uma casa espírita, pode modificar a nossa vida, né? A própria vida do passista, porque ele passa a ser um exemplo de servidor abnegado no bem, e a cada dia, como no lema dos alcoólatras, né? Hoje eu não fiz isso, hoje eu não fui grosseiro, hoje eu tive paciência, tá? Hoje eu não passei uma conversa inadequada para a frente. É muito importante essa consciência, né? Então, eu agradeço, eu espero ter contribuído de alguma forma para esses conhecimentos, que as casas espíritas precisam muito de trabalhadores, que às vezes a gente fica se achando que não serve para trabalhar, porque a gente não consegue psicografar, a gente não consegue uma psicofonia, a gente não consegue um desdobramento. Mas é muito importante a gente saber que se você se colocar como instrumento para servir, mesmo você não tenha essa dilatação, né, da sua consciência, você não tenha vindo com sua pineal preparada,
o plano espiritual percebe seus esforços e que todos têm esse duplo etérico, todos têm esse fluido vital, todos podemos fazer essa doação com a boa vontade, participando de um trabalho sério, de um trabalho equilibrado, com disciplina e responsabilidade. Então, gente, boa noite, vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus esse momento de encontro, essa oportunidade de nos comunicarmos e de participar desse banquete maravilhoso com esses ensinamentos e a oportunidade de também poder trazer para dentro dos nossos lares esses conhecimentos e atingir aos nossos afetos e desafetos desencarnados que nesse momento está na casa de cada um, que eles possam despertar o mais cedo possível para o Cristo, para o valor do Cristo. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Graças a Deus. Encerrar vídeo, né? Ai, você falava que tem, você viu como tem? Encerrar vídeo, né? Não, peraí. Encerrar e lá em cima ele vai pedir um Isso, títulozinho.